Olá para todos, eu sou Crônio Marins e esse é o 25º vídeo de Mentes Holísticas, superando dicotomias na ciência. Bem, a classificação, a categorização de coisas é uma característica do pensamento humano que nos serve desde o início da espécie aqui no planeta. Então, nós podemos classificar as coisas em muitas possibilidades, certo? Ou em menos possibilidades. Por exemplo, os gregos diziam que tudo que existe é uma mistura de fogo, água, terra e ar. É comum a gente dizer também que o ser humano é composto por o corpo, uma mente e um espírito. 3 partes. Bem, quando você apenas vê 2 possibilidades, 2 partes, você tem uma dicotomia. E essa é uma classificação que pode ser muito útil para o ser humano. Por exemplo, nadar nesse lago ou pescar é perigoso ou não é perigoso? Comer esta planta é uma planta comestível ou é venenosa? E você não quer saber de outras possibilidades? Mas para muitos conceitos, principalmente os mais abstratos, ter 2 possibilidades apenas causa divisões porque uma é considerada o contrário da outra sem necessário ser. Por exemplo, o branco e o preto. Não existe cinza, não existe outras cores? O certo e o errado. Será que conseguimos classificar tudo como certo ou errado? Não existe uma relatividade nisso? O bom e o mal? O carnal e o espiritual? Bem, muitas dicotomias nos cercam. Algumas são úteis e outras servem mais para propiciar encrencas. Pois bem, na ciência, essas encrencas não deveriam existir, porque cientistas são racionais, são pessoas gentis, são pessoas que consideram sempre todos os lados de uma questão. Bem, não é muito assim, não. Tá? Tanto que na história da ciência nós temos grandes dicotomias que provocam discussões muito fortes. Vamos ver algumas destas grandes dicotomias. Grandes dicotomias da ciência. Como primariamente adquirimos conhecimento, empiristas versus racionalistas. Empiristas refere-se à empíria, do grego empeia, que é a experiência, aquilo que a gente experimenta do mundo. E como é que nós experimentamos o mundo? Através dos nossos sentidos. Então, através da visão, audição, tato, paladar, olfato, nós temos os dados da experiência que, juntos e concatenados pela razão, nos dão todos os nossos pensamentos, as nossas ideias. Quando nascemos com a mente vazia, como diria um famoso empirista, o inglês John Locke, uma tábula rasa, o que se usava para escrever, ela vem vazia de qualquer informação. Os racionalistas não concordam com isso. Não concordam que nossa mente, inicialmente, ela é vazia. Há ideias que são ideias fundamentais que já nascem conosco. O mais famoso racionalista, até porque é com ele que começa o racionalismo moderno, é o francês René Descartes, se escreve Descartes, Descartes. O Descartes dizia o seguinte: vamos supor, tá, como ficção, até porque ele tinha uma boa educação religiosa e sabia que estava correndo riscos ao dizer isso, mas vamos supor que não exista aquele Deus bom da Bíblia. Vamos supor que exista um demônio, um ser enganador, que a todo momento fica me iludindo com o que eu vejo, com o que eu ouço, com o que eu toco. Será que ele pode me iludir em tudo? Aí o Descartes chega à conclusão que não. Porque este demônio enganador não pode iludi-lo de que ele está pensando. Aí ele diz: penso, logo existo, penso, logo sou, cogito, ergo sum. Penso, cogito, ergo, portanto, sum.
sou, existo. A partir desta primeira afirmação, o Descartes vai construir toda a sua filosofia. Ele precisa de uma base sólida. Então ele vai vindo, né, como causa e consequência de premissas, construindo todo o mundo. Então ele mostra que eu não preciso dos sentidos para ter verdades básicas. E esta briga entre racionalistas e empiristas, elas prosseguem, né, nos séculos 17, 18, 19, né, com interessantes momentos, que nós vamos tratar de alguns deles, né, nesta série. Vamos ver outra? Existe algo como a certeza científica? Objetivistas versus subjetivistas. Os objetivistas acreditam que existe uma realidade objetiva, que é a mesma para todas as pessoas. E mesmo sem que existisse pessoas, aquela seria a realidade. O Sol estaria no mesmo lugar, os planetas, as árvores, outras criaturas que não o ser humano. Se não existisse espécie humana, tá? O resto seria como nós percebemos. Então, a realidade é objetiva. Já o subjetivista diz que não. Tá? Ele diz que depende da percepção, depende de cada indivíduo. E aí há subjetivistas, né, mais moderados ou mais radicais. Entre os mais radicais, nós citamos aí o George Berkeley. Sim, aquela universidade famosa de Berkeley é homenagem, tá, a este filósofo. O que ele diz? Ele diz que a realidade simplesmente é a percepção. E a percepção é algo individual. Então a realidade é algo que vai variar de pessoa para pessoa. Não há o que se chama de realidade objetiva. Pois bem, e aí, como nós fazemos ciência? Nós queremos teorias universais? O Berkeley vai dizer com isso, tá, que é um absurdo procurar a universalidade de uma realidade que, na verdade, não é única, que é a de cada ser que percebe, que é capaz de ter percepção. Né? Então, se nós podemos ou não podemos chegar a leis universais, depende de responder a esta pergunta. Né? Existe a realidade objetiva? Bem, o holismo tem uma resposta interessante, a ciência atual tem uma resposta interessante a essa dicotomia, mas isso não vai ser visto nesse vídeo. Né? Fica como spoiler lá para frente. Como raciocinamos para construir teorias científicas? Indutivistas versus dedutivistas. Bem, os indutivistas dizem que o nosso raciocínio indutivo é aquele que deve nortear a ciência, é aquele que gera as teorias científicas válidas. Então, através de observações particulares, eu vou chegando a uma teoria, a uma lei universal, por exemplo. Agora, né, dando uma possível crítica. Se eu vejo uma anta, né, e digo, olha, um mamífero, né, terrestre, eu não voa. Aí eu vejo um tatu, é um mamífero terrestre e não voa. Aí eu vejo um leão, vejo uma girafa, vejo uma zebra, vejo um hipopótamo. Posso ver milhares de mamíferos, todos terrestres, que não voam. Aí dizem os dedutivistas, mas aparece, de repente, um morcego. O morcego voa e é mamífero. Aparece uma baleia. A baleia não é terrestre, mas é mamífera. Então, diz o dedutivista, o indutivismo não leva a nada. O exemplo usado na literatura, o exemplo mais radical, é aquele que o dedutivista chega para o indutivista e diz: não importa que o sol tenha nascido para você todos os dias da sua vida, tá? E os seus ancestrais dizem também a mesma coisa. Isso não dá garantia nenhuma de que ele vai nascer amanhã. Então, portanto, não é uma lei universal de que o sol nascerá todo dia. Isso diz o dedutivista.
Aí o dedutivista, obviamente, ele vai dizer: o meu modo de pensar, né, tendo pressupostos, premissas, né, eu vou retirando dessas premissas toda uma teoria científica para chegar a leis universais. Aí o indutivista vai para o revide. Vai que nem o Aristóteles, né? O Aristóteles dizia, por exemplo, que todo ser humano é mortal. Sócrates é homem. Portanto, Sócrates é mortal. Ah, que graça. Ele já tinha dito isso na primeira das afirmações dele. Não precisava as outras. Então a dedução não mostra nada de novo, não traz nada de novo. Aí o dedutivista diz: não, você não entendeu, tá? Eu não vou dizer coisas que, por intuição, já são universais. Eu vou dizer coisas sobre as quais possam pairar dúvidas. Exatamente isto que o dedutivista diz. Tá? Eu parto de hipóteses, certo? E com essas hipóteses eu raciocino e depois testo-as, tá? E nesse sentido eu consigo uma teoria que pode ser considerada universal, valendo aqui em qualquer parte do mundo ou mesmo do universo. Bem, essa briga ela é talvez a mais forte, né, dentro da ciência. Nós vamos tratar de outras questões. E aí que é importante dizer, como o holista vê isso? Bem, o holista vai dizer assim, né, eu não preciso ser apenas, né, o empirista ou um racionalista. Eu vou usar as duas coisas, porque o conhecimento que eu adquiro vem dos sentidos, mas também vem da razão. E a verdade, a realidade, em determinadas situações, ela é mais objetiva do que outras. Também com relação à indução, à dedução, eu uso os dois tipos de raciocínio. O holista pode até brincar: morango é uma sobremesa boa, chocolate muito boa, morango com chocolate é maravilhoso. Ou seja, né, por que eu não posso juntar? Por que eu não posso conectar as possibilidades? Porque eu tenho que dividir, ou é isto ou aquilo, em termos de método. Bem, nós vamos aprofundar essa discussão no próximo vídeo, tá? Observando critérios para que uma teoria seja comprovada, para que um conjunto de hipóteses passe a ser uma teoria científica defensável e defendida pelos cientistas. Estejam conosco, se inscrevam no canal e até a semana que vem.